Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Depois de um longo inverno, aqui estou eu de novo com o nosso canal Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a este material. Eu vou dar sequência àquilo que a gente vinha falando nos vídeos anteriores, que era sobre o aspecto fonológico da língua. E eu tinha previsto, antes de fazer esse longo intervalo que eu fiz, continuar aquela sequência de vídeos falando sobre os glides. Os glides, talvez vocês conheçam a forma mais popular de chamá-los, que é semivogais. Porém, esse termo semivogais, ele é mais característico da gramática e não da linguística dentro do campo da fonética e da fonologia. Eu gostaria inicialmente de lembrar vocês que, no caso das línguas românicas, em especial o português, os sons característicos dessas línguas, eles podem ser agrupados em 3 grupos, que são os grupos das vogais, das consoantes e dos glides. Dentro desses 3, a gente pode separar, mais uma vez, em 2 outros grupos. A gente pode separar no grupo dos sons vocálicos e no grupo dos sons consonantais. Dentro desse grupo dos sons vocálicos ficam as vogais e os glides. E dentro do grupo das consonantais ficam as consoantes. Então, a lógica do glide é que, do ponto de vista da articulação, ele é um som inferior ao som da vogal, mas é um som um pouco superior que o som da consoante. Isso também é perceptível no campo da altura. Então, a vogal é o som que tem a maior altura, isso pensando na onda sonora. Então, a vogal é o som que tem a maior altura e a consoante é o som que tem a menor altura. O glide fica nesse intermeio entre a maior altura da vogal e a menor altura da consoante. E aí, assim, às vezes os estudantes têm dificuldade com o glide porque dentro desses sons vocálicos que eu falei para vocês, onde estão as vogais e os glides, o único deles que sempre será vogal e nunca será glide é o som A. Os outros tanto podem ser vogais quanto podem ser glides. Mas tem um porém. Tradicionalmente, os sons que são categorizados como glides são I e U. E esses dois, então, é que tradicionalmente entram nesse escopo da categoria de glides. I, U. Porém, como eu acabei de dizer que só o A sempre será vogal, o E também pode ser vogal ou glide e o O também pode ser vogal ou glide. De antemão, o que eu adianto para vocês a respeito disso é que esse E será glide quando ele tiver som de I junto com a outra vogal na mesma sílaba. E esse O será glide quando ele tiver som de U junto de outra vogal na mesma sílaba. Se você está me ouvindo ou está me assistindo e está construindo algum tipo de entendimento, tentando conectar isso a outros saberes que você já possui, você deve estar se lembrando que essa história de um som junto com outro som e sendo esse outro som uma vogal e essa junção ocorrendo na mesma sílaba, vai ter um nome específico, né? Um nome característico. Então, a presença do glide numa palavra, quando ela é articulada, vai ocasionar a ocorrência do ditongo, que é quando você tem uma vogal e um glide na mesma sílaba. Aí que vem aquela classificação de ditongo crescente, ditongo decrescente, que talvez você tenha visto ou ao longo da sua escolaridade, ou talvez se você está fazendo letras e está estudando esse conteúdo, de repente esteja vendo ou até já viu. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero que vocês prestem atenção então e observem é
como que eu vou fazer para identificar o som vocálico, que é glide, e o som vocálico, que no caso é a vogal. Aí vou falar mais uma vez. Dentre os sons vocálicos, o único que sempre será vogal é o som A. Todos os outros demais podem ser tanto vogais quanto glides. Aí tem umas anotações aqui, que vocês me verão olhando aqui para a tela, mas é para poder acompanhar essas anotações, tá? Bom, então, como eu já tinha dito, os glides são sons que ocupam uma posição intermediária entre as vogais e as consoantes. Mas o detalhe é que o glide sempre ficará conectado, colado, grudado mesmo, a uma vogal e na mesma sílaba. Se você tiver uma sequência de duas ocorrências vocálicas e você perceber que cada uma dessas ocorrências fica separada, uma em uma sílaba e outra em outra sílaba, isso significa que as duas são vogais. Nenhuma dessas duas é glide. Do ponto de vista daquele aspecto ligado à altura da onda sonora, quando você fala uma palavra que tem glide, vamos supor uma palavra que primeiro tem a vogal e na sequência tem o glide na mesma sílaba. Se você tiver o ouvido muito apurado, você consegue perceber a diferença da sonoridade. Então, vamos supor que seja a palavra pai. Você, se tiver o ouvido bem apurado, você percebe que dentro dessa organização de subida da onda sonora e depois descida da onda sonora, o A ocupa uma posição superior em relação ao I. Então, quando eu falo a palavra pai, a gente, com o ouvido mais apurado, percebe essa subida sonora do P para o A e depois a descida quando eu falo o I, e pensando que, no caso da palavra pai, é uma palavra monossílaba, então não tem a menor chance de ser possível separar o A do I, e isso é um dos determinantes que faz com que esse I seja um glide e não seja uma vogal. Mas nesse exemplo que eu dei, então primeiro eu tive a ocorrência da vogal, depois a ocorrência do glide, mas pode acontecer o contrário também, tá? É aí que vai entrar o que é o ditongo crescente e o que é o ditongo decrescente. Bom, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que esse glide na palavra, ele tem um papel de colaborador na fluidez da fala. Então, tem uns vídeos anteriores que estão nessa sequência ligada à fonética e à fonologia, em que eu falo sobre a organização dos sons em português. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma análise segmental, que você vai categorizar os sons em vogal, consoante, consoante, vogal, e aí vai entrar o glide, a gente vai perceber que em português existe uma alternância bem recorrente nessa organização sonora nas palavras. Então você vai ter, por exemplo, vogal, consoante, vogal, aí aparece um glide lá na frente na palavra. Então a organização da onda sonora, ela vai sobe, desce. Lembrando que os sons das vogais são os sons mais altos, os glides intermediários e as consoantes, os sons mais baixos. Então é por isso que acontece essa oscilação de sobe, desce, ou vogal, consoante, vogal, glide, e aí continua essa organização dos elementos ligados à altura e a essa transição entre vogal, consoante e glide na organização sonora do português. Eu tenho alguns exemplos aqui, inclusive esses exemplos são importantes para poder explicar para vocês a história do E, que é glide, e do O, que é glide. Então, eu vou começar, estou olhando aqui as palavras que eu tenho para ver qual que pode ser um bom exemplo para explicar isso. Eu vou pegar a palavra coração. Se você tiver como escrever a palavra coração, escreva, porque vai ficar mais fácil para você entender o que eu vou comentar a partir de agora, tá?
Na palavra coração, a gente tem 3 sílabas e a gente vai observar a terceira sílaba, que é a sílaba são. Perceba que você tem 3 ocorrências e na hora de fazer a segmentação dessas 3 ocorrências, a gente vai ter uma consoante ou um som consonantal e 2 sons vocálicos. Lembra que eu falei há pouco que os sons vocálicos podem ser divididos em 2, as vogais e os glides. Então, na sílaba são da palavra coração, eu tenho um som consonantal e 2 vocálicos. Como esses 2 vocálicos estão na mesma sílaba e eles não podem ser separados, obrigatoriamente um tem que ser vogal, o outro tem que ser glide. Isso porque, lembra que eu falei há pouco, que se houver ocorrências vocálicas, 2 ocorrências vocálicas, e cada uma ficar em uma sílaba, as 2 são vogais. Não pode haver 2 vogais juntas na mesma sílaba. A organização sonora da língua não permite isso. Então, essa palavra coração, ela já traz um indicativo extra, porque eu já falei para você mais de uma vez nesse vídeo que o A é o único som vocálico que não pode ser glide. Então, se eu tenho a sílaba são e tenho A e ele nunca pode ser glide, isso significa que ele é uma vogal. Como esse O não pode ser separado desse A e não pode haver 2 vogais juntas na mesma sílaba, obrigatoriamente eu já chego à conclusão de que se o A é vogal, o O é glide. Aí vem aquela história, né, que eu falei há pouco para vocês assim, de que tradicionalmente os sons que são glides são I, U. Tradicionalmente. E, O também podem ser quando o E tiver som de I junto de outra vogal na mesma sílaba e o O tiver som de U junto de outra vogal na mesma sílaba, que é o que acontece na palavra coração. Esse O do final tem som de U, porque a gente não fala coração O, a gente fala coração. Então, esse O entra na articulação com uma sonoridade de U. E quase sempre, quando você tem esses 2 sons vocálicos, um do lado do outro, o E com som de I, o O com som de U, e não pode ser separado em sílabas diferentes, tanto E quanto O serão glides. Então, vou recapitular de novo para ficar mais claro para vocês. Na palavra coração, a gente tem 2 ocorrências de sons vocálicos na última sílaba. Essas ocorrências de sons vocálicos são uma vogal e um glide. Agora, como é uma sílaba e não pode haver 2 vogais juntas na mesma sílaba, a conclusão a que a gente chega é de que um desses 2 é vogal, o outro é glide. Como o A sempre é vogal, já está respondida a questão. É o O que vai ser o glide. Porém, esse O é glide também, não só porque ele está junto do A, na mesma sílaba, mas por conta dessa organização sonora que ele traz de ser, ao ser articulado, vir com a sonoridade de U e não de O. Então, coração, na ocorrência A, O, em que o O fica junto do A, na mesma sílaba, esse O tem som de U, é um indicativo de que ele é o glide. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer o exemplo, recapitula essa ocorrência do O com som de U, que é glide, trago o exemplo do E com som de I, que também vai ser glide, e outras explicações a respeito da ocorrência de glide, porque tem alguns fenômenos assim bem característicos na nossa língua, que do ponto de vista da escrita, você olha a palavra escrita e fala, não, aqui não tem ocorrência de glide. Só que o que nos interessa no campo de estudo da fonética e da fonologia não é a escrita, é a fala. Então, quando você observa a fala, você percebe a ocorrência do glide, tá? Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo, ok? Não me deixe aqui sozinho. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor. Lembre-se de que nada é fixo ou permanente.
Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.